Oi, turma, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula do Sistema Farias Brito. Eu convido você a pegar o seu material, espero que você pegue seu livro, seu estojo, o caderno, procure um local confortável, pode ser na sala de casa ou no seu quarto, onde você achar melhor, que seja com pouco ruído, tá? De preferência, se você quiser usar o fone de ouvido também, fica legal. Mas vem comigo para a gente aprender hoje. Eu sou a professora Patrícia Nobre, do 5º ano, e eu vou dar aula de geografia para vocês. A gente vai iniciar a unidade 2 do nosso livro, tá? É a urbanização brasileira, e o capítulo 1, que vai tratar das cidades brasileiras. Vamos começar? Primeiro, a gente vai entender o que é uma cidade. Bom, a cidade, pessoal, ela é uma construção humana. As pessoas construíram as cidades, tá? E elas são caracterizadas, as características das cidades são que elas apresentam um repleto aglomerado de construções, pessoas e atividades econômicas. Tudo isso, aglomerado de todos esses itens, essas coisas, juntas, formam uma cidade. Como é que as cidades elas são configuradas? De acordo com o desenvolvimento de cada uma delas. Por exemplo, há cidades em que elas são configuradas de acordo com o desenvolvimento social, outras com o desenvolvimento econômico e outras até com o desenvolvimento histórico. Existem cidades que elas são tão focadas, por exemplo, no seu desenvolvimento histórico, como a cidade de Ouro Preto. Lá as pessoas vão para visitá-las, porque a construção histórica, né, aquela vivência das pessoas ali naquela cidade e até a sua arquitetura, ela é de uma grande importância para o Brasil. Isso é um desenvolvimento histórico de uma cidade, tá? Hoje, atualmente, as cidades, elas aglomeram uma grande quantidade de pessoas, certo? Então, se você analisar o estado, se você comparar a quantidade de pessoas nas cidades ou no interior desse estado, você vai ver que a grande parte da população ela se encontra nas cidades, tá certo? E não no campo ou na região rural. As cidades elas reúnem várias atividades econômicas, tá? E elas influenciam, inclusive, o modo de vida e as atividades que são desenvolvidas na área rural também, de tão importante que elas têm dentro do seu estado. As cidades, pessoal, elas podem se originar de forma espontânea. Como assim? Muitas cidades brasileiras, elas se desenvolveram a partir de povoados, tá? Eram antigos povoados que foram se desenvolvendo, crescendo de forma desordenada. Ou seja, foram construindo uma loja aqui, um parque ali, uma casa mais na frente, ruas. Então, à medida que essas edificações elas foram sendo erguidas, construídas, as cidades elas foram se formando, tá? Então, a gente tem aí um exemplo de uma simples cidade que ela passou a ser mais desenvolvida à medida que ela tinha importância na sua localização. Quando as cidades elas começam a se desenvolver assim, aos pouquinhos, de casa em casa, de loja em loja, tudo se construindo devagarzinho, a gente diz que essas cidades elas se originaram de forma espontânea, tá? E as cidades de origem espontânea, elas surgiram a partir de vilas, né? Por exemplo, as antigas vilas dos colonizadores, elas deram origem hoje a algumas das nossas cidades, tá? As primeiras vilas que foram fundadas no nosso país, no Brasil, elas aconteceram no litoral, na faixa litorânea brasileira, certo? E elas foram começando a surgir aos pouquinhos, de forma dispersa, tá? E isolada. Por exemplo, a gente via uma casa aqui no litoral e outra mais lá na frente, e elas começaram a surgir assim. Aos pouquinhos ao redor daquela casa ia se construindo outra, mais na frente outra, e assim foram se formando as vilas, tá? A primeira vila do nosso país, ela é a Vila de São Vicente. Ela foi
construída no atual estado de São Paulo, em 1532, por Martim Afonso de Souza, e ela é considerada a primeira vila do Brasil. Se a gente analisar, aí também essa imagem está no livro de vocês, na página 179. Se a gente analisar, a gente vê aí, ó, é a região litorânea, tá? A gente vê as formações de casas bem simples, de palha, né, dos indígenas. Lembram? Porque era numa região, ó, 1532, era bem perto, né, da colonização do Brasil. Então, a presença dos índios era muito forte, tá? Era muito intensa naquela época. E aí a gente vê que a primeira vila que foi construída foi a Vila de São Vicente. E à medida que as vilas elas iam ganhando importância, pessoal, elas iam se tornando cidades, tá? À medida que elas iam crescendo, se desenvolvendo, as vilas tornavam-se cidades. Algumas cidades, elas surgiram pela necessidade de proteção de território. Como assim? A gente tem um exemplo aí na imagem de Belém, no estado do Pará. Ela foi criada, ela surgiu, fundada em 1616, e o objetivo dela era justamente isso, de proteger aquele território da invasão de estrangeiros. Se vocês perceberem, eu vou sinalizar aqui com o mouse. Aqui, pessoal, foi o forte. Na época era o Forte do Presépio, mas hoje ele se chama Forte do Castelo, lá em Belém, tá? E esse forte ele foi construído para anunciar, para defender o território da invasão de estrangeiros. Eles foram construídos por colonizadores, né? Lá na época dos portugueses, quando eles chegaram aqui, tá? E toda a cidade, ela foi construída a partir ao entorno, né? No entorno desse forte. Então, a cidade foi se construindo, se desenvolvendo, né? Aumentando e proliferando lá a partir da construção desse forte, ao entorno, né? No entorno desse forte. Durante o século XVIII, o nosso país ele desenvolveu uma intensa atividade de mineração, tá? E ela era desenvolvida no interior do país. Mais especificamente, por exemplo, nos estados do Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás, tá? Então, lá, eles tinham as construções de mineração em busca dessas pedras e metais preciosos. Essas cidades, como Minas Gerais, foram aglomerando pessoas e essas cidades começaram a se desenvolver. Aí a gente tem um exemplo, né, de uma dessas cidades em Minas Gerais. As cidades que são muito conhecidas hoje, que foram construídas com esse objetivo, são Ouro Preto, Mariana, Sabará. São exemplos de cidades que se desenvolveram no estado de Minas Gerais por conta da mineração de metais e pedras, tá? Lá era a questão do ouro, tá? Mais especificamente, deixa eu voltar para mostrar para vocês aqui. Em Minas Gerais, era de forma específica o ouro. Mas no Mato Grosso, por exemplo, lá a cidade de Cuiabá, que surgiu, era por causa das pedras e metais preciosos. Lá tinha uma porção de pedra maior, né? Então, as minerações, elas tinham esse foco. Bom, pessoal, e como é que aconteceu a formação dessas cidades que se desenvolveram a partir da exploração desses tipos de metais e pedras? Bom, a gente viu lá nos slides anteriores que as cidades que se originaram a partir da necessidade de proteção foi por causa dos fortes que eram criados, né, para proteger o território. E com relação aos metais e pedras preciosas? Bom, acontecia mais ou menos assim. Os pequenos povoados, eles se formavam, eles se instalavam, as pessoas chegavam nesses locais em busca de pedras, diamantes e ouro, e elas iam permanecendo ali. A notícia da descoberta dessas pedras, ela começou a se espalhar, e as pessoas de várias regiões do Brasil começaram a procurar essas cidades específicas, esses locais específicos. Então, com as chegadas dos novos moradores, né, aí aumentavam a construção de casas, de edifícios, de comércios, lojas, para poder atender a esse povoado novo que estava chegando.
Então, por isso que as cidades começaram a se formar, bem aos pouquinhos, tá? Como a gente já viu, que são cidades espontâneas, né? Não se esqueçam. Aí a gente tem as cidades que também são originadas no caminho de tropeiros. Como é isso? Os tropeiros, primeiro a gente precisa explicar quem são eles. Os tropeiros, eles eram mercadores que traziam consigo animais e produtos para venderem para as pessoas que estavam lá descobrindo essas pedras e esses metais preciosos. Então, eles tinham o objetivo de vender, de comercializar esses produtos para eles. Então, eles foram chamados de tropeiros porque eles andavam com tropas de mulas. A gente pode perceber aí nessa imagem, que também está no livro de vocês, aqui na página 181. Eu vou aqui sinalizar. Está vendo aqui eles indo no caminho e eles levavam mulas, burros, para carregar esses materiais que eles comercializavam, tá? Eram alimentos, eram animais. Então, para vender, eles levavam. E como era que as cidades se construíam a partir disso? Bom, como esses tropeiros, eles faziam viagens às vezes muito longas e eles tinham que parar em determinados momentos para se alimentar, para dormir, e eles começaram a construir casinhas para ali parar e para ficar, os chamados ranchos ou até fazendas, tá? E esses povoados, essas casas, essas fazendas, elas começaram a se multiplicar. Aos pouquinhos, a formação dessas casas e fazendas começaram a criar cidades e surgiu, por exemplo, lá no Paraná, a cidade de Ponta Grossa, tá? E em São Paulo, a cidade de Sorocaba. Aqui a gente vai ver a foto dessas cidades atualmente, tá? Ponta Grossa aí, a gente pode perceber que é uma cidade que é muito desenvolvida, ela é muito importante, e Sorocaba, ela também é super importante hoje no estado de São Paulo, super desenvolvida, mas ela começou, na verdade, foram construídas a partir do caminho de tropeiros, certo? Bom, a gente viu hoje o que é uma cidade, como ela se desenvolve, como elas se desenvolveram ao longo, né, da construção do nosso país. E vamos fazer uma atividade para a gente ver o que nós aprendemos hoje. Observando essa imagem aí, é uma colagem, tá, de várias partes da cidade de Belém. Observando a cidade de Belém, no Pará, vamos marcar a opção correta sobre a sua origem. Na letra A, a gente tem aí, Belém surgiu a partir da grande atividade de exploração de pedras preciosas em sua área. Ou B, Belém tem uma origem no caminho de tropeiros. Ou será que é a C, Belém ela se originou a partir da necessidade de proteção do seu território? Na nossa imagem, a gente já tem uma dica e a gente falou nessa A. Acertou quem falou que é a letra C, gente. Lembra que existiu o Forte do Castelo, antes chamado de Forte do Presépio, e que a cidade de Belém se originou, se desenvolveu ao redor desse forte, tá certo? Vamos para a curiosidade de hoje. A curiosidade de hoje, ela tem a ver com culinária, o feijão tropeiro. Pessoal, esse prato que é delicioso, que eu adoro, ele é muito famoso em Minas Gerais. Ele começou a ter esse nome por causa dos tropeiros que a gente viu, daqueles mercadores, tá? Então, eles, na medida que eles iam desenvolvendo lá o caminho deles, eles precisavam fazer uma comida que era meio que rápida, certo? Que não desse muito trabalho, mas que também desse muita sustância para eles, né? Então, eles colocavam farinha de mandioca, feijão, linguiça, bacon, temperava com algumas verduras e era um prato muito comum, né, muito saudável, que eles costumavam comer bastante na região de Minas Gerais. E acabou se chamando feijão tropeiro, tá? Por conta daqueles mercadores da época, tá? Eu queria agradecer a presença de vocês, a companhia. Obrigada por estarem conosco. E até a próxima aula.